Agora são 7h40, olá, boa noite, como vai? Vai bem? Estamos começando aqui pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião, terça-feira, 10 de novembro. Você escutou bem, novembro, o que quer dizer que daqui a 5 dias você, eu, Lorenberg, a turma aqui, o Gersinho, a gente vai às urnas votar, não é? E a propósito das eleições, a gente continua com nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Cuiabá. Hoje, nesta noite, já está a postos aqui, Julier Sebastião, candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito, vai expor aqui, tintim por tintim, suas ideias, seu plano de governo, não é? E falar aí por que e como pretende ser o novo prefeito de Cuiabá, que estará no comando a partir de 1º de janeiro de 2021. Para este programa de hoje, para essa entrevista, sempre tenho a luxuosa presença e companhia do meu amigo professor Lorenberg. Muito bom tê-lo de novo aqui para mais uma sabatina. Vamos pegar hoje aqui esse plano de governo, vamos esmiuçá-lo aqui com o candidato. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, sem dúvida. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Eu falei verdade, viu, candidato? A gente vai pegar seu plano de governo, a gente vai esmiuçar, porque, afinal de contas, tem muita coisa. Eu já andei olhando aqui o seu plano de governo, tem alguns pontos importantes na sua avaliação, todos são importantes, obviamente, mas a gente vai pegar o que, até pelo tempo, né? Eu gostaria já de falar de saúde, para começar, porque é o nosso principal gargalo, não é? Primeiramente, boa noite, é bom tê-lo aqui, e que o senhor falasse qual é o pulo do gato do seu plano de governo na área da saúde. Olha, Paulo, meu boa noite a você, meu boa noite ao professor Lorenberg, meu boa noite a todas as cuiabanas e os cuiabanos que nos assistem, que assistem o nosso programa Opinião, da Rede TV. É uma grande honra poder estar aqui e debater o futuro da nossa cidade e a melhoria das nossas vidas, né? O pulo do gato na saúde chama-se Saúde em Casa, Paulo, que é a inversão total de prioridades dentro da política pública reservada à saúde no nosso município. Ao invés de privilegiarmos construções de prédios no centro, enfim, essas coisas todas que envolvem muitos recursos, nós vamos fazer aquilo que a população cuiabana tem reivindicado em cada visita que temos feito nos nossos bairros. Médicos e remédios no bairro, na unidade básica de saúde do bairro. Ou seja, vamos dar toda a prioridade para que tenhamos médicos e remédios mais próximo da casa do cuiabano. Por isso, saúde em casa, e esse é o pulo do gato. E como você vai fazer isso, rapaz? Porque isso não fica barato, não. Tem recursos? Tem. Os recursos próprios da saúde? Tem. Só que hoje, eu falo hoje, né? Não estou falando do futuro. Para se manter isso já é um parto. Agora imagina você levar isso na casa do cidadão, inclusive com remédio, com médico, não é nada fácil de convir, né? Olha, Paulo, quando nós falamos de inversão de prioridade, a saúde hoje ela tem um recurso do orçamento do município de 1,1 bilhão, fora os milhões que vieram para o combate à Covid. Brincando, nós temos aí quase 1,5 bilhão envolvidos na saúde em Cuiabá. Portanto, de recursos, nós não temos nenhum problema. E veja que é mais barato colocar médicos e profissionais de saúde e remédios no bairro do que a construção de hospitais de todos quanto é gênero que eu estou vendo aí. Até o prefeito está de novo aí prometendo que vai construir não sei quantos hospitais, etc, etc. A nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade é você que está aí na sua casa, no seu bairro. Porque se você passar mal à noite, ou durante o dia, que seja, o local mais próximo que você precisa ir é na unidade básica da saúde, onde vai ter médicos e remédios. E isso, Paulo, é mais barato do que essas construções todas que temos aí, que redundam em problemas. Eu vou citar um exemplo só aqui. O Hospital Central de Cuiabá. Tem 30 anos disso, agora parece que o governador disse que vai retomar a obra. Ou seja, prédios envolvem custos, envolvem desvios, corrupção e não chega no fim. E o cuiabano não quer nada disso. O cuiabano ele quer ser atendido lá no bairro, ele quer ter a certeza de que o seu filho, se estiver doente, se estiver gripado, se estiver com qualquer problema, ele vá ao posto de saúde e o seu filho seja atendido, saia de lá com remédio. A dona Ângela, esse dia no bairro lá, acho que era no Osmar Cabral, me disse, olha, aqui no bairro, se você passar mal e você for no posto, lá não tem um AS para dor de cabeça. Então, isso é que nós vamos resolver. Médicos e remédios no bairro, na sua casa. Por isso, o nosso Saúde em Casa. E aí, respondendo e fechando essa questão, bom, é mais barato do que as construções que geram corrupção e são intermináveis, como esse Hospital Central, que tem 30 anos aí. Lorenberg Alves.
Candidato, o senhor falava agora há pouco de proposta, o Paulo cobrava proposta, sobretudo na área da saúde. E vamos explorar um pouco mais trazendo dados. Pois na não. sexta-feira que passou, portanto no dia 6, a CNN Brasil trouxe uma pesquisa para os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Sim. E o senhor aparece com 3% de intenções de votos, atrás do Roberto França com 14 pontos percentuais, da Gisela com 18, do Emanuel Pinheiro com 25 e o vereador Abílio com 28%. A minha questão é, a primeira questão, o senhor vai mudar a tática, a estratégia para convencer o eleitor cuiabano? E a segunda, vai continuar mantendo a mesma tática, a mesma estratégia e para levar toda a proposta que o senhor tem para Cuiabá? Em 4 dias, né? Porque está chegando a Olha, hora. professor Lorenberg, nós temos durante essa campanha, nós temos dialogado em cima de programa de governo, né? E é isso que tem propiciado com que a nossa campanha ela tenha tido um crescimento consistente, né? Eu não ligo para pesquisa, porque pesquisa tem uma para cada gosto, né? Igual a roupa, você escolhe se vai usar camisa branca, azul, vermelha, cada um escolhe, né? E aqui em Cuiabá, essa eleição, ela serviu para colocar um pouco em discussão o próprio papel das pesquisas em si, né? Você tinha prefeito que auxiliar, fazia pesquisa para ele, publicava, outros candidatos que pagavam pesquisa, enfim. Eu não questiono nada disso, cada um faz o que quer, né? Mas nós não levamos a sério a isso, como a população não tem levado a sério. O que nós temos sentido, em realidade, domingo, isso vai ser muito importante, professor, nós vamos para o segundo turno. Vai ser uma daquelas surpresas tipo o Frederico Campos de 88. Né? Alguém se lembra disso? Os favoritos? Veio lá o Frederico Campos para uma eleição. E é isso que nós estamos sentindo que vai acontecer na rua. Não porque o Julier é mais bonito, nada disso. É porque nós temos um programa de governo consistente que trata de matérias de políticas públicas fundamentais à população cuiabana, e isso tem sido aceito. Então nós vamos manter, obviamente, o nosso encaminhamento de campanha, estamos intensificando na última semana. E essa eleição ela está um pouco diferente, ela tem um paradigma diferente. Dadas as condições da pandemia, as dificuldades de interlocução entre os partidos, os políticos e a própria eleição com a população, a definição do voto está se dando na última semana. E nesse momento nós estamos muito fortes, viu, professor? Por isso estou dizendo, domingo vai dar Julier 13 e nós vamos poder levar à população cuiabana, no segundo turno, o aprofundamento desse plano de governo que tem como fundamento gerar emprego e desenvolvimento e instituir em Cuiabá uma rede de proteção social decente. Portanto, nós vamos manter o nosso diálogo, apenas intensificá-lo até domingo. E do ponto de vista das pesquisas, sinceramente, vi de eleição americana aí, nessa confusão toda, porque se fosse só para levar a sério pesquisa, não precisava de eleição, a gente não precisava gastar dinheiro com isso. Então, é um instrumento importante, quem tem dinheiro para pagar pode ter a sua, enfim, mas nós confiamos na nossa estratégia política de campanha, confiamos no nosso diálogo com você, cuiabano, e domingo, sem dúvida nenhuma, as urnas revelarão muito fortemente Julier 13 para Cuiabá. O plano de governo realmente é robusto, né, e detalhado. Mas, assim, o espaço que o senhor está tendo aí no horário eleitoral tem sido suficiente para levar o conhecimento do eleitor cuiabano? Porque são muitas questões. Ó, a gente falou de saúde, só de saúde estamos há 10 minutos, 15 minutos falando aqui, quer dizer, é muita coisa. Dúvida. É isso mesmo, Paulo, mas a verdade é que quanto mais o espaço de discussão for aberto, infelizmente este ano, em razão da pandemia, não só o espaço foi reduzido, como o próprio contato entre as pessoas. Mas nós temos tido, sim, um espaço razoável dentro da TV para levar o nosso plano de governo. Evidentemente que se você perguntar até o Emanuel Pinheiro, que tem mais de 3 minutos, ele vai falar que é insuficiente. Embora para ele eu ache muito, né? Enfim, né? Porque até agora ele teve 4 anos para mostrar, não vai ser em 3 minutos na televisão que vai resolver o problema dele. Do paletó, dos casos, enfim, da ineficiência da máquina em Cuiabá, do descompromisso do município com a população cuiabana. Então os 3 minutos não resolvem. Para nós tem sido. E nós vamos intensificando e debatendo ainda mais com a base, ou seja, com as cuiabanas e com os cuiabanos nos bairros, nos mais de 300 bairros de Cuiabá. Nós temos feito um esforço enorme de poder chegar a cada residência, a cada família e falar, olha, nós queremos melhorar a sua vida. Temos este programa de governo, que como o Paulo até classificou aqui, é robusto, mas que tem um fundamento, melhorar a vida de cada cuiabano e cuiabana.
Só para pegar um ganchozinho do que o Lorenberg questionou, sobre pesquisa ainda, essas externas, nas quais o senhor disse que tem uma para cada gosto, né? O senhor entrou na sua campanha a figura do Lula, a maior figura do PT nacionalmente, e não é só aqui na cidade de Cuiabá, em todas as cidades o Lula está entrando aí via vídeo, não é? Porque presencialmente, até pela questão da idade e pandemia, ele não tem estado. Mas aí, desde que ele entrou para cá, de uma semana, talvez 10 dias para cá, nas externas, pesquisas externas, né, não surtiu muito efeito, tanto que, como disse o Lorenberg, o senhor está lá com 3% e tal, lá embaixo ainda. Não surtiu efeito ou nas internas que o senhor tem, nos levantamentos internos, melhorou bastante com a figura do Lula? Olha, a primeira, essa questão de patamar de 3%, primeiro não é o que está, a última que nós tivemos acesso dessa semana, nós estamos com 7, chegando a 11 pela diferença da margem, empatado tecnicamente com os outros 2 candidatos na frente. Ou seja, estamos já empatados, embolados tecnicamente em terceiro. Mas isso, como eu disse, eu não vou dar relevância a isso, porque eu não dou relevância antes, quando não nos beneficia, também não vou dar relevância quando nos beneficia. Então, tem que manter a coerência. Então, isso não é relevante. Agora, o presidente Lula, enquanto eu estava aguardando aqui para nós começarmos essa conversa aqui, Paulo, eu estava ali na sala de TV, muito bem recebido, diga-se de passagem, o café muito quente, a recepção muito boa, e estava passando o meu programa eleitoral, e justamente com o presidente Lula pedindo voto para a nossa candidatura para a Julier 13. Então, o presidente Lula, realmente, em Cuiabá, ele tem um prestígio, uma popularidade muito grande, superior à do presidente Bolsonaro, pelas razões óbvias, né, de diferenciação entre os dois. E nós ficamos muito felizes, eu particularmente, antes de entrar aqui, de ver o programa e a disposição do presidente Lula pedindo votos para a Julier 13. E com certeza, no domingo, o presidente Lula terá uma vitória exponencial aqui em Cuiabá, com Julier e Vera Bertolini 13. Lorenberg, você tem uma pergunta, que não seja de 3, porque para a gente ir para o bloco de intervalo comercial, porque aí, se for uma solteira, para ele responder ainda nesse bloco, então a gente vai ter que deixar para o... Vamos deixar para o próximo? Próximo? Então, neste bloco ainda, até para a gente usar o tempo desse bloco ainda, o senhor falou aí, o senhor tem esse levantamento aí de que aqui o Lula é o maior transferidor de votos? Sim, nós medimos. É o maior cabo eleitoral? Isso é o maior cabo eleitoral. Nós medimos isso porque é importante. Tem que patamar isso aí, de um para o outro? Não, é praticamente o dobro o prestígio do presidente Lula em relação ao desastrado atual presidente, né? Então, nós medimos isso porque é importante. O Lula é a maior liderança da esquerda latino-americana, quiçá mundial, e tem um prestígio enorme em Cuiabá. Né? Então, nós medimos, tivemos a certeza de que o presidente Lula ainda é muito importante com o seu prestígio aqui em Cuiabá. Por isso, ele faz parte da nossa campanha, é um dos nossos principais cabos eleitorais, e isso tem sido reconhecido fortemente dentro do crescimento que nós temos tido muito consistente da nossa campanha. Se o senhor for para o segundo turno, como o senhor está garantindo aqui, de pé junto, que vai para o segundo turno, o senhor vai pedir voto, o senhor vai pedir apoio do Emanuel Pinheiro, do Roberto Franco, do Abílio, Paulo, que o senhor tanto critica? O segundo turno é uma outra eleição, né? Ou seja, é uma eleição de metade, né? Tanto que ganha quem tiver 50% mais um. Né? O primeiro turno, normalmente os partidos, e nessa eleição, pela própria legislação, nós tivemos uma profusão maior de candidaturas, ou seja, temos 8 candidaturas a prefeito, um número superior ao de 2016. Então, portanto, no primeiro turno, você tem a afirmação da sua ideologia política, leva os eleitores à sua coloração partidária, e isto é debatido no plano de governo, dentro do programa eleitoral, dentro das redes sociais e presencialmente com os nossos cuiabanos e cuiabanas. Agora, o segundo turno, nós estamos no momento em que, para se melhorar Cuiabá, e este é o fundamento do nosso programa de governo, para melhorar a vida de você, cuiabano, nós vamos dialogar, sim, com todos os espectros políticos para o nosso apoio no segundo turno. Por quê? Porque o principal agora é cuidar de Cuiabá, cuidar da sua população. E para fazer isso, é diálogo. Tá? Nós não podemos copiar aqui em Cuiabá isso que o Bolsonaro impôs ao país, de não dialogar, de apenas xingar o outro, de colocar defeitos no outro, no interlocutor, de dizer que não presta, etc. Nós vamos discutir, sim, com todos os ex-candidatos que não forem ao segundo turno, a composição conosco para, dentro do nosso programa de governo, da base daquilo que é a base do programa de governo, que é a melhoria da vida de cada um de Cuiabá, vamos sentar e discutir com todos, sim.
Eu perguntei para o senhor se o senhor respondeu, obviamente, mas eu perguntei assim, o senhor está no segundo turno lá, e aí se o senhor iria atrás de apoio de Emanuel, Abílio, os demais, né, Vamos Roberto conversar com todos os espectros políticos que participaram do primeiro turno. Sabe por quê, Paulo? Porque ainda que o candidato não vá ao segundo turno, não se pode desrespeitar a fatia do eleitorado que votou nesse candidato no primeiro turno. Não é o candidato em si, mas é o respeito. Mas mesmo com Não, mas você tem que discutir. Não é porque votou lá no doido do Abílio que você não vai conversar com os eleitores que votaram nele no segundo turno. Porque o segundo turno precisa dos 50%, do consenso dos 50%. É 50% mais um voto, senão não se elege, porque são só 2 candidatos. E é uma escolha de um ou outro, de A ou B. E para isso, no segundo turno, tem-se que conversar com toda a população cuiabana, toda ela, sem discriminação. Afinal, todos vivemos em Cuiabá. E a cidade só vai melhorar naquilo que estamos propondo se houver diálogo, se houver compromisso com a cidade e com o seu povo. E se der zica, rapaz? E se o senhor não for para o segundo turno, o senhor apoiaria quem aí? Apoiaria, por exemplo, o Emanuel, que o senhor tanto critica, chamando, inclusive, o governo dele de corrupto, o Abílio de doido, que o senhor falou agora. Eu sou adepto daquilo que a gente prevê e faz conversa daquilo que está no nosso horizonte. Por hora, na nossa campanha, isso não está no horizonte, né? Então, nós vamos... Porque senão a gente vai falar do que não tem. A gente vai falar além do horizonte, né? Além do horizonte é música. Até uma música, além do horizonte, inclusive existe um lugar. Inclusive é cantor também aqui, Juliano. Eu queria perguntar para a Caroline, eu posso... Quanto tempo que eu tenho aí? Porque senão eu passo pro... Dá tempo então, né? 3 minutinhos, dá para fazer a pergunta e... É porque tinha me dado outro horário aqui, por isso que eu não... Mas pode fazer essas perguntas aí, o digníssimo Lorenberg, por favor. Candidato, no dia 8 de agosto de 2016, sim, o senhor deu uma entrevista, o senhor estava em outro partido e não o PT, que o senhor está hoje. Eu destaquei dessa entrevista uma frase que eu gostaria de trazer para a nossa conversa. Pois não. Nós vamos mudar Cuiabá, inverter as prioridades, governar a cidade e ajudar aqueles que verdadeiramente precisam da prefeitura. Na prefeitura só recebem atenção os privilegiados. 3 perguntinhas para provocar uma reflexão do senhor. O senhor continua com a mesma pretensão? A segunda questão, quantas pessoas são as que verdadeiramente precisam da prefeitura? E a terceira e última, quem são os privilegiados e que são beneficiados pela prefeitura? Muito boa pergunta, professor. Eu vou responder já a primeira na sequência. Significa que foi 2016, significa que Cuiabá não mudou e que eu não mudei e mantive a minha coerência. Isso é importante. Ou seja, o mesmo diagnóstico que tinha na nossa cidade, ela continua. Uma cidade injusta, que não é pobre, é uma cidade rica dentro dos parâmetros brasileiros, com um orçamento de 3,3 bilhões e que não cuida do seu povo mais vulnerável, durante 301, quase 302 anos de idade. Então não mudou a situação, aliás, até se aprofundou diante desse desastroso governo do Emanuel Pinheiro, né? E a cidade se esfacelou. Hoje a cidade é uma bagunça, é um caos em todas as áreas, né? Então ficou pior. E o Julier é aquele com aquelas mesmas visões, porque a cidade não mudou e, portanto, eu não mudei. E isso é importante dentro da política, professor, manter-se coerente. Tá? Porque a incoerência gera fatos inebriantes até, né, constrangedores, como a gente vê aí em relação a essa eleição de Cuiabá. Por exemplo, o candidato Abílio, que era do bolso do paletó do prefeito Emanuel em 2016, já que você falou, professor, em 2016, foi eleito pedindo voto para o Emanuel, financiado pelo Emanuel, ajudou a formar o governo do Emanuel, participou do governo e só saiu quando lhe foi negado cargos comissionados que queria para os seus apaniguados. Tá? E aí, a partir de então, se virou opositor. Não tem coerência política nenhuma. Disso é importante. Em relação à sua segunda questão, professor, é importante e eu vou começar com uma crítica à prefeitura. A prefeitura não tem cadastro de nada, inventário de nada. Nós fomos descobrir, por exemplo, e eu já vou dizer quem são os primeiros que precisam da ajuda da prefeitura, os que mais precisam. Eu já vou te dar um dado que peguei do Ministério da Cidadania, professor Lorenberg. Dentro do cadastro do Bolsa Família de Cuiabá, são quase 93 mil famílias. E o cadastro do Bolsa Família são de famílias
que vivem com R$ 89,00 por mês. Então veja que nós já temos aí um público bem vulnerável da cidade. 11,5% da população cuiabana está no cadastro do Bolsa Família. 11,5%, isso é dado oficial, fonte de setembro agora do Ministério da Cidadania. No Bolsa Família em Cuiabá são atendidas 22 mil e poucas famílias. Vejam que do universo de quase 100 mil famílias, só 22 mil são atendidas. Não chega nem a um quarto dessas famílias identificadas oficialmente, né? Então, eu já te dou um dado que é real, que é um cadastro sério, pelo menos em relação ao Ministério da Cidadania. E quem são os privilegiados? Eu já vou te dizer quem são os privilegiados. São os bacanas que foram sambar na Sapucaí ao custo de R$ 8 milhões pagos pela Prefeitura de Cuiabá. Se isso não é um privilégio, eu já não sei mais o que é. Candidato, se o senhor for prefeito, o que o senhor vai fazer com essa guarda municipal a propósito aí? O senhor defende, inclusive, a guarda municipal, que ela esteja... Porque hoje há uma secretaria de serviços aí, não é? De ordem pública, social, de ordem pública. O senhor social. pretende efetivar de verdade aí a guarda municipal ou o que fazer para defender o patrimônio público, para evitar situação como essa aqui? Olha, Paulo, nós, no nosso programa de governo, nós tratamos a segurança pública como uma política importante para o cuiabano e para a cuiabana. Até porque, dentre as principais preocupações dos nossos moradores aqui de Cuiabá, está a saúde, a educação e a segurança pública, né? São os três primeiros itens que qualquer cuiabano cita. Tá? E, para esse setor, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Vamos também instituir o Fundo Municipal de Segurança Pública. Veja que ao município não cabe o papel de polícia, porque normalmente a polícia ela é do Estado e da União, né? Mas no caso específico, o município tem muito a ver com a segurança pública, né? Então nós vamos instituir a Guarda Municipal, de fato, estruturá-la, para que nós não tenhamos, por exemplo, além desse problema que nós acabamos de ver na Praça Alencastro, também nas escolas. Vejam que durante a pandemia as escolas municipais foram fechadas e o prefeito retirou até os vigias das escolas. O que foi que aconteceu? Inúmeros estabelecimentos escolares do município foram objeto de vandalismo, sofreram vandalismo. Furto também, né? Furto, vandalismo, levaram computadores depredados às escolas, ou seja, porque os vigias não estavam lá. Ou seja, com isso nós vamos resolver essas questões que envolvem a questão patrimonial do município e a sua segurança com a Guarda Municipal, além de claramente dar um suporte à segurança estadual e às polícias da União e do Estado, ou seja, fazendo o município fazendo a sua parte. Por exemplo, com iluminação, levando serviços, mantendo a limpeza, impedindo a depredação. Veja que o Centro Histórico de Cuiabá é o maior exemplo de abandono no que se refere à segurança pública, porque ninguém tem coragem de passar lá depois das 18 horas. Não conheço ninguém. E olha que os nossos estudantes não estão tendo aula presencial, porque todos que têm aula e precisam estar nesses locais do Centro Histórico, por exemplo, para pegar o ônibus para voltar para casa, ou para chegar num local e ir para outro, ou para simples visitação, é um centro histórico abandonado porque a prefeitura não faz o seu papel na segurança. E isso se estende aos demais bairros. Por isso que dentro daquilo que nós vamos instituir no pacote da segurança está a iluminação, a presença do Estado, a questão de limpeza de terrenos, ou seja, impor aos proprietários de terrenos, por exemplo, que não o deixem com matagais, como terrenos baldios e calçamento. Okay. Tá? E voltando, fechando aquilo, Guarda Municipal instalada e estruturada. Armada? A Guarda Municipal, em regra, ela não pode ser. Houve até uma emenda agora que permite, mas no município, no âmbito do município, nós temos que diminuir e retirar armas de circulação. Então, portanto, dentro da nossa proposta é uma guarda cidadã. Freberg. Candidato, o senhor tem falado repetidamente que se caso o senhor chegar à Prefeitura de Cuiabá, o senhor vai implantar a renda mínima para as famílias carentes. O senhor falava no bloco anterior que nós temos cerca de 93 mil famílias carentes. A minha primeira pergunta é, desse grupo ou desse universo de 93 mil famílias carentes, quantos serão beneficiadas por esse programa? E uma segunda questão que eu gostaria de ouvir a respeito
disso com o senhor. Em qual período do mandato do senhor será implantado esse programa? Será no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro e no quarto ano? E a terceira e última pergunta, de onde virá o dinheiro para bancar esse programa de renda mínima? Olha, professor Lorenberg, nós já tivemos, isso são dados oficiais, ou seja, quase 93 mil famílias de Cuiabá fazem parte do cadastro do Bolsa Família, pouco mais de 22 mil famílias recebem o benefício. Então, nós já temos a identificação de um universo muito grande, né, de famílias. E veja que só no auxílio emergencial, isso é muito importante, nós sabemos disso. Mato Grosso tem 3 milhões de habitantes, aproximadamente 1 milhão de pessoas se cadastraram para receber o auxílio emergencial. Então, isso já demonstra a situação de vulnerabilidade que nós temos no Estado e aqui em Cuiabá, 11,5% da população está no cadastro do Bolsa Família. Um dado estarrecedor para o município, que tem dinheiro, dentro daquilo que é o Brasil. Obviamente, não estamos comparando que é milionário, mas é uma cidade que não é pobre. Então, um universo muito grande. Então, nesse aspecto, já te respondo essa primeira pergunta, ou seja, são essas pessoas. Como vai ser? Primeiro, nós estamos dizendo que vamos ter o mesmo critério do Bolsa Família Nacional, que foi criado pelo presidente Lula, que agora completou até 17 anos da criação do Bolsa Família. Então, nós vamos ter os mesmos critérios. Quais são esses critérios? Os filhos na escola, começa por aí. Então, nós vamos utilizar critérios para a seleção, porque não é um programa definitivo, que a pessoa vai ficar lá como se fosse um benefício previdenciário. Ou seja, é uma boia para este momento terrível que estamos passando e um resgate da dívida histórica. E não é nenhuma novidade, o senador Suplicy tem 30 anos que ele anda com o programa de renda mínima debaixo do braço, inspirando e dialogando com a sociedade brasileira e resultou no Bolsa Família Nacional. Então, nós vamos fazê-lo de forma a ter a consecução para que pegue todo mundo ao final de 4 anos de mandato. Então, não vai ser 1º de janeiro, vai todas as 92 mil famílias, que isso não é possível. Por quê? Primeira coisa, professor, e isso é importante, Cuiabá ainda não tem a lei que trata do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Não tem. E isso é incrível. Então, para que nós tenhamos o Bolsa Família Cuiabano, a primeira coisa que vamos ter que aprovar é, na Câmara de Vereadores, a lei do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, para poder prever o Bolsa Família Cuiabano e a sua forma de aplicação e de execução no município de Cuiabá, porque tem que ser definido legalmente, não pode ser à vontade do prefeito apenas. Então, a lei que vai aprovar o Sistema Único de Assistência Social no município, para que nós tenhamos um aparato legal que dê consecução ao nosso Bolsa Família Cuiabano. Vamos implantá-lo ao longo dos anos do mandato. A partir do 1º ano já vamos começar com a implantação da lei, tratando e retratando, disciplinando quem pode receber, como receber, quais são os beneficiários, quanto tempo pode ficar, quais são as portas de saída do benefício, porque não é um benefício previdenciário, é de caráter assistencial, ou seja, portanto, tem prazo certo, as pessoas não vão se aposentar e ficar até o fim da vida. Tem que ter a porta de saída e isso tudo tem que ser disciplinado na lei. E, por fim, no que se refere ao custeio, e isso é importante, eu sou pragmático na questão de Cuiabá. Nós não podemos aumentar a arrecadação porque não tem como tirar mais o couro dos cuiabanos. Não existe isso. Seja não vai promover impostos. Não pode, não tem como, não há espaço para isso. Nós temos que trabalhar com o bolo que existe hoje de 3,3 bilhões de reais, que é a base da proposta orçamentária de 2021. Então, é isso que nós temos. Vamos trabalhar a partir daí. Dentro daquilo que é das políticas sociais que Cuiabá tem, redes que são caóticas, bagunçadas, sem disciplinamento nenhum, nós conseguimos albergar aí entre 5 e 10 milhões inicialmente e, com o passar do tempo, dentro do nosso orçamento, chegando a 25 milhões de reais. Isso é importante porque, para termos a relação daquilo que eu falei, professor, em 2019, a União repassou diretamente quase 34 milhões. Então, nós pretendemos, ao longo dos 4 anos, despender um valor semelhante, mas gradualmente, no 1º ano, começando com 2 milhões, 3 milhões, porque não é automático para receber. Vai ter que atender os critérios que estarão presentes na lei que disciplina o Sistema Único de Assistência Social. E lá estarão os critérios.
faltou uma pergunta só, que ele não fez, mas que eu vou fazer, que o senhor responda em 10, 15 segundos. Perguntou quando, onde, como, e eu perguntar agora quanto cada família receberia isso aí. Nós estamos trabalhando com o valor de R$600. Obviamente que esta é a definição, porque nós temos hoje o valor do auxílio emergencial, que foi reduzido para R$300 e que vai acabar em dezembro, né? Então, nós temos condições hoje de trabalhar com esse patamar vindo da legislação federal. Obviamente que isso será ainda discutido dentro da lei que vai instituir o Sistema Único de Assistência Social no município, que é uma obrigação legal que Cuiabá não cumpriu até hoje, né? Tem que cumprir, e nós vamos fazê-la cumprir. Vamos definir esse critério. Obviamente que o teto é R$600, mas dentro da lei, na discussão com a sociedade cuiabana e com a Câmara de Vereadores, evidentemente, pode se aquilatar e variar, mas o limite será sempre R$600. Candidato, no dia 20 de outubro, o senhor deu uma entrevista no portal Mato Grosso e eu destaquei uma frase dessa entrevista. Entre aspas, precisamos retomar a tradição do comércio de Cuiabá, que na sua essência é uma cidade que vive do comércio. Temos que injetar dinheiro para estruturar nossa economia e investir na regularização fundiária, desenvolver o setor imobiliário. Fecham aspas, eu tenho duas perguntinhas. Pois não, professor. A primeira delas é como a prefeitura pode injetar dinheiro para estruturar nossa economia. A segunda questão, como a prefeitura pode contribuir para o desenvolvimento do setor imobiliário? Bom, eu vou começar pela primeira, né, como diz, né? Começando primeiramente pela primeira. Né? Cuiabá é uma cidade de comércio, nasceu assim, né? Elas falam que começou com a mineração, mas vinha se pegar ouro aqui para vender. Foi assim, sempre foi a cidade, tanto que a cidade cresceu do Rio para cá. Nós estamos aqui na região da Avenida do CPA, a cidade veio crescendo do porto, a partir dos comércios, portuários, enfim. Na sua história é assim o desenvolvimento da cidade. Em 2020, a pandemia afetou os cuiabanos de uma forma muito, muito forte, tanto que a taxa de óbitos aqui em Cuiabá é o dobro da média nacional. Não só pelo descaso da administração atual do prefeito Emanuel Pinheiro, um caos na área de saúde, improviso, enfim, tudo, mas também o improviso na hora de lidar com a repercussão econômica da pandemia no nosso comércio. Faltou habilidade política, gerou caos, bagunça e prejuízo ao comércio, aos comerciantes, mas principalmente aos cuiabanos e cuiabanas que perderam emprego. Então, nós falamos em injetar recursos no comércio. Todo o nosso programa ele é focado em duas pernas: geração de emprego e desenvolvimento e rede de proteção social ao mesmo tempo. Porque o presidente Lula provou que isso é possível. Ao mesmo tempo em que instituiu o Bolsa Família Nacional, há 17 anos atrás, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no mesmo período. Ou seja, nunca se vendeu tantos automóveis, nunca as empresas aéreas venderam tantas passagens, os hotéis nunca ficaram tão lotados como no período durante o mandato do presidente Lula. Ou seja, tinha atividade econômica que gerava emprego e tinha o Bolsa Família e outros programas sociais para atender o brasileiro. Então é possível fazer as duas coisas, é isso que nós vamos fazer aqui em Cuiabá. O Bolsa Família vai ter esse caráter humanitário, de ajuda, de ser a boia das cuiabanas e dos cuiabanos, mas também é a boia já do comércio, ou seja, é um dinheiro que é usado no pequeno e no microcomércio, no mercado lá do bairro, que é para poder começar o aquecimento por aí, porque são os pequenos comerciantes que mais precisam de ajuda nesse momento. Então, com a injeção do Bolsa Família, nós já pretendemos, ao longo do período de desenvolvimento e execução do programa, criar em torno de 1.000 empregos formais, que é isso que vai ajudar e fomentar o comércio. O comércio precisa de consumo, tem que vender bens e serviços. Para o município, quanto mais o comércio for pujante, melhor para o caixa da prefeitura. Né? Ainda nas outras áreas, que entra na questão da regularização fundiária, nós pretendemos fazer com que a construção civil, que os novos empreendimentos imobiliários gerem também em torno de 1.000, 1.500 empregos formais. Na área de mobilidade urbana, com a modificação da sistemática desse setor, também de gerar em torno de 1.500 a 2.000 empregos. Com a modificação na área de saneamento, a criação também de 1.500 a 2.000 empregos formais. Então, é assim que nós vamos fomentar o comércio, fazer com que tenhamos dinheiro circulando em Cuiabá, para poder movimentar e reativar o comércio, porque ele é o principal empregador
o pequeno, o micro, o médio e o grande comércio. São os grandes empregadores da nossa cidade. Então, com essas medidas, nós achamos que fomenta o comércio, criando emprego e tal. E o desenvolvimento se faz com o disciplinamento da cidade, ou seja, nós temos que ter a regularização fundiária. E eu digo essa área central aqui de Cuiabá ainda, nós temos bairros antiquíssimos que não foram regularizados. E aí os moradores não têm a sua escritura, não têm o título do seu imóvel, da sua moradia, e ao mesmo tempo, novos empreendimentos imobiliários não podem se instalar, porque não tem segurança de título de propriedade. E eu cito o exemplo, a região aqui entre a Avenida do CPA, Miguel Sutil, República do Líbano e o Centro Político Administrativo. Há outras regiões aqui também para o lado do Santa Isabel, do Santa Rosa, aqui para o Cochipó, áreas que poderiam ser desenvolvidas com atividades imobiliárias e empresariais e que esbarram na questão da regularização fundiária. Então, Cuiabá, a construção civil e o setor imobiliário também é um fator de crescimento da cidade. Então, nós vamos disciplinar, incentivar esses setores economicamente, fazer a regularização fundiária, que é para dar segurança jurídica a esses empreendimentos. Tá? E ainda, por fim, vamos ter que tratar a questão de incentivos também. Não tem como nós não discutirmos incentivos fiscais no momento de pandemia. Você é a favor da guerra fiscal? Não, tem que discutir alguns setores. Não há como. O município precisa que se instale empresas e indústrias aqui para ter emprego. Então, nós precisamos discutir e adaptar isso. Agora, o limite, qual o limite? O limite não pode ter aumento de impostos, ponto. Mas também não pode retirar o dinheiro atual do caixa da prefeitura, né? Porque o município também não tem como abrir mão desses recursos. É uma cidade rica, mas não pode ser uma cidade perdulária, né? Tem que, ou seja, não pode A e nem B, tem que ser o que está aqui certinho para nós operar. Tem que ser geração de emprego, né? Exatamente, ou seja, o município pode abrir mão de algumas coisas, fiscais, incentivos, dentro da sua tributação, de alguns itens que lhe cabem, mas também incentivar em outros, né? Ou seja, é aquela história, você pede aqui para ganhar ali. O que o município ganha? O município ganha com empregos, porque emprego gera consumo. Consumo aquece o comércio e vai fazer com que o caixa da prefeitura também tenha bem. E veja que na regularização fundiária, por exemplo, tem até condições de ampliar a arrecadação do IPTU, né? A arrecadação de IPTU em Cuiabá é baixíssima, né? Veja que desse orçamento de 3,3 bilhões de reais, a arrecadação de IPTU não chega a 200 milhões. É um absurdo para a cidade, né? Ou seja, então nós temos que ter uma política, primeiro, de IPTU progressivo, segundo, de impedir a especulação imobiliária com o IPTU também progressivo, tá? Mas, fundamentalmente, nós temos que alargar a base de quem recolhe o IPTU, só a título de exemplo desse imposto municipal. Com a regularização fundiária, além de você atender ao morador, que vai ter a sua escritura da sua casa, nós vamos propiciar com que a arrecadação, por exemplo, a título de IPTU, tenha um aumento. Não por conta da carga tributária, mas porque vai ter mais gente pagando. Candidato. E é esse o pulo do gato nessa área. Deixa eu dar uma corridinha de atleta aqui, de Usain Bolt. O servidor público, em relação aos servidores comissionados e os temporários aí, isso eu pretendo fazer facão também, se eleito for aí, eu tenho muita gente em polvorosa. Rapaz, se o Julián chegar aqui, o que vai ser? Não. O que o senhor pode dizer aí? Olha, Fala Paulo, bem breve. essa história de facão aí com servidor público, quem não gosta de servidor público é o Abílio, né? Isso, porque essa frase em si, ela é vexatória, é bravata, né? Ou seja, nós não vamos fazer bravata com os servidores públicos. O serviço público, ele tem duas categorias de servidores, os efetivos e os cargos em comissão. Ambas as duas, né, como diz o profeta gramático brasileiro, diz, ambas as duas são essenciais, né, tanto o servidor comissionado quanto o servidor efetivo. O problema é que em Cuiabá houve um desvirtuamento na composição da estrutura administrativa burocrática do município. Há uma preponderância hoje, em excesso, de cargos em comissão que precisa ser revista. Isso sem dúvida nenhuma. Mas isso não se faz com bravatas. Nós vamos ter estrutura administrativa de acordo com o nosso programa de governo, com as políticas públicas que estamos propondo. Tá? Então vamos dimensionar assim. Vamos corrigir essa distorção em relação aos cargos comissionados. E aí não é passar facão para demitir pais e mães de famílias, que isso é uma completa ausência de sensibilidade. E só diz isso quem não conhece o servidor público, não sabe como é imprescindível a qualquer política pública a participação do servidor público. Nós vamos valorizar os servidores públicos, com plano de cargos e salários e carreira, com transparência,
com negociações que valorizem e que façam com que o servidor participe do destino final da política pública na saúde e na educação. Então, nós vamos rever os cargos em comissão, mas não para passar facão, nós vamos rever porque nós queremos ter mais servidores efetivos. Tem 20 anos que a Prefeitura de Cuiabá não faz concurso público e os servidores envelhecem como todos nós. O professor aqui, Lorenberg, falou de 2016. Em 2016 eu não tinha cabelo branco ainda e agora eu estou cheio de cabelo branco. Então nós envelhecemos, todos os servidores envelhecem. E, portanto, nós precisamos fazer concursos. Para, em vez de ter um servidor temporário, que é o do cargo em comissão, por meses, nós temos servidores que vão ficar 20, 30 anos. É mais barato para o município ter servidores efetivos. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. E a questão de servidor público, quem não gosta é a turma do Abílio. Candidato, a propósito de Abílio, né, caminhando para o final aqui, o senhor vai estar amanhã no debate, do grande debate do Grupo Gazeta de Comunicação na TV Vila Real, começa às 11 da manhã, amanhã, dia 11, hein? O senhor vai participar? Confirmou presença? Olha, Paulo, nós debatemos em qualquer lugar, em qualquer hora. Nós já acordamos debatendo e dormimos debatendo. Então, para nós, estaremos lá. Eu não sei se o prefeito do Paletó vai amarelar de novo. Isso eu tenho... Ele confirmou. Ele via não vai ter amarelão dessa vez nesse debate? Não sei, também não sei de nada. Nós estaremos lá, até porque o debate é um instrumento imprescindível da democracia. E para Cuiabá, para a gente conhecer quem de fato tem programa de governo para Cuiabá. Olha, por falar nisso, então, eu queria deixar para o senhor aí 1 minuto para suas considerações finais aí. Olha, Paulo, hoje nós tivemos um dia muito intenso, eu e você, desde manhã. Agradeço demais a sua gentileza, a forma como foi inquirido em todas as situações por você, ao professor Lorenberg, sempre muito dedicado ao programa de governo, e é por isso que eu gosto da entrevista como aqui do programa Opinião. Ou seja, neste momento importante, os cuiabanos e as cuiabanas querem saber dos candidatos. A pergunta é essa: como que você vai melhorar a minha vida e da minha família? E nós estamos dizendo, invertendo as prioridades em Cuiabá, tratando os mais vulneráveis com prioridade, fazendo com que saúde e educação não sejam privilégios de alguns e vícios para outros. Fazer com que esses serviços básicos de mobilidade, de saneamento, cheguem a todos os cuiabanos e cuiabanas. Vamos colocar Cuiabá como uma cidade inclusiva e do século XXI. Para isso, no dia 15, peço o seu voto para Julier 13. Julier e Vera Bertolini, 13, para mudar Cuiabá de uma vez por todas. No dia 15, é 13. Valeu, esse Julier Sebastião, do PT, candidato a prefeito de Cuiabá, e que amanhã vai estar presente aí no grande debate da TV Vila Real, às 11 horas da manhã. Você não pode, eu não vou perder. Você vai perder? Verdade, você não vai perder, né, Lorenberg? De forma nenhuma. Não perca também. Então a gente se encontra amanhã à noite aqui. Nosso candidato amanhã, o candidato a ser ouvido e visto aqui e questionado é Roberto França, a partir das 7h40 da noite aqui na TV Pantanal, no programa Opinião. Então, confirmado? A gente se vê então, tá? Um grande abraço, fica bem, fica com Deus também.